Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui na página do Face fazendo uma live. Em primeiro lugar, para agradecer, recebi vários parabéns pelo Dia do Mastologista. E também, não sei se vocês sabem, mas hoje também é o dia da mamografia. Então, pensei em postar alguma coisa a respeito de mamografia, mas acho que nada melhor da gente conversar um pouquinho sobre mamografia, o que é mamografia, quem deve fazer mamografia, por que existem tantos mitos a respeito, né, desse exame, por que tem pessoas que às vezes postam algumas coisas na internet a respeito de que mamografia faz mal, que não deve ser feita. Hoje pela manhã eu estava atendendo uma paciente que já teve câncer de mama e ela veio para mim perguntando: doutor, a partir de agora, né, que exames que eu tenho que fazer para me proteger em relação ao retorno do câncer? E, e para minha surpresa, quando eu disse para ela: olha, como é que foi descoberto o seu câncer? Não, eu estava fazendo um exame de mamografia e foi descoberto o câncer. Então, nós temos que voltar então a fazer a mamografia, porque você ainda está com as duas mamas, né? A gente tem que continuar cuidando delas. E ela: mas será que mesmo que eu tenho que fazer mamografia, doutor? Será que não é perigoso eu fazer mamografia depois do tratamento, já que eu tive um câncer? Então, pela manhã eu passei vários minutos explicando para ela o que era o exame, o porquê que ela estava fazendo o exame, qual foi o benefício que ela teve em fazer o exame em relação ao diagnóstico precoce, as chances de cura, o tratamento menos agressivo. Então, mesmo pacientes que tiveram benefício em relação a esse exame, que já passaram por um tratamento de câncer de mama, ainda têm dúvidas. Então, quanto mais mulheres que não sabem nem o que é câncer de mama, nem sabem por que fazem mamografia. Então, foi essa motivação que me levou a decidir fazer esse vídeo hoje, no dia 5 de fevereiro, que é o Dia Nacional da Mamografia. Para quem não me conhece, eu já me apresentei, mas meu nome é Douglas, eu sou médico mastologista e hoje também é o Dia do Mastologista. E muita gente não sabe qual que é a trajetória, o que faz o médico mastologista, para que existe essa especialidade. Pois bem, mastologia é uma especialidade médica dentre as tantas especialidades que nós temos, que se dedica ao diagnóstico, né, à prevenção e o tratamento das doenças da mama. Doenças tanto benignas, como por exemplo nódulos benignos, mastite, dor na mama, alterações do desenvolvimento mamário, como também, e acaba sendo o nosso dia a dia, o diagnóstico e tratamento de câncer de mama. Então, a mastologia é essa área mais abrangente. O que precisa um médico ser para ser um mastologista? Qual é a trajetória? Pois bem, qual que foi a minha trajetória então? Eu fiz medicina, né, eu vou dizer a minha idade, mas entre 96 e 2002, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E para fazer mastologia, né, existem duas especialidades pré-requisito, ou seja, você não consegue sair da faculdade e fazer logo mastologia. É necessário alguns pré-requisitos, né? E o pré-requisito ou é fazer ginecologia e obstetrícia ou é fazer cirurgia geral. Eu ainda não sabia, quando eu saí da faculdade, que queria fazer mastologia, mas eu sabia que queria lidar com saúde da mulher. Então eu fui fazer ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria e fiquei lá por mais 2 anos fazendo ginecologia e obstetrícia. Depois da gineco, eu fui para Minas Gerais. Pesquisei vagas no Brasil inteiro para ver onde que eu faria e fui para um hospital em Minas Gerais chamado Maternidade Odete Valadares. Lá eu acabei fazendo 1 ano de mastologia e por problemas administrativos em relação ao serviço, né, esse serviço acabou terminando no meio da minha residência. Eu fiz concurso de novo, era o que eu queria, fiz concurso de novo para mastologia e fiz mais 2 anos de mastologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, essa é a minha trajetória de formação. Além disso, quando eu estava lá na UFMG,
eu acabei aproveitando, né, o ambiente acadêmico e fazendo também mestrado e doutorado na área de patologia, né, que é a área que estuda o desenvolvimento das doenças, e meu foco foi em patologia mamária. Então é mais ou menos essa trajetória aí, que foram vários anos de estudo até chegar, né, a ser um mastologista. Eu moro na cidade de Cascavel, no Paraná, e aqui eu atuo, né, no consultório e também na área de ensino, né, fazendo o que eu mais gosto, que é o estudo das doenças da mama. Então, basicamente é essa a minha trajetória, e hoje é o dia do mastologista, né? Então, estou muito feliz hoje, me sinto parabenizado por vocês e obrigado pelo carinho de muitas pacientes, muitos amigos, familiares, por me dar os parabéns nesse dia. Pois bem, hoje também é o dia da mamografia, né? Aproveitando que o mastologista é o médico que mais lida, né, com as doenças da mama, foi também colocado aí no calendário comemorativo o dia da mamografia. Então eu preparei alguma coisa bem sucinta para a gente comemorar esse dia. Então o meu contato, né, quem quiser seguir aí nas redes sociais, né, eu coloquei como propósito esse ano focar um pouquinho na divulgação de informações, então basicamente eu uso esses 3 canais de informação. Eu vou tentar responder algumas perguntas. Como é que o câncer de mama se desenvolve? Como que surgiu a mamografia? Como é feita a mamografia? Quem que deve fazer a mamografia? Como que a gente interpreta esses resultados e quais são os principais mitos referentes à mamografia? Então vamos começar. O que é o câncer de mama, então? O câncer de mama nada mais é do que a proliferação, né, anormal de células dentro da mama. Essas células sofreram uma alteração genética que deram para ela a capacidade de fazer basicamente 2 coisas, que é a capacidade de se multiplicar de forma desordenada e a capacidade de ela sair daquele local e ir para outros órgãos, o que a gente chama de metástase. À medida que o câncer vai crescendo, a gente pode ver aqui, essa fotinho, que o sistema interno da mama é um conjunto de canais que a gente chama de ductos, e esses ductos eles se dividem até as glândulas propriamente ditas. Então, são nessas bolinhas aqui, que a gente chama de ácidos, que o leite é produzido. Esse leite escorre por esses canais até ir para o bebê. E se a gente pegar uma dessas glândulas aqui, ou os lóbulos, a gente seccionar esse canal, a gente chama isso aqui de ducto. Esse aqui é um canal normal, onde tem uma dupla camada de células, umas maiorzinhas e umas mais chatinhas em volta aqui. E essas células começam a crescer e a se multiplicar de forma desordenada, até que a gente chama de carcinoma ductal in situ, que é quando o câncer está contido dentro desse canal. E o câncer invasor é quando o câncer, essas células já não conseguem mais ficar aqui, de tanto crescer, e também a interação entre os tecidos vizinhos faz com que essas células comecem a sair daqui e invadir os tecidos vizinhos. Então, basicamente, a gente tem o tipo de câncer, o in situ, que é o que está contido aqui dentro desse canal, e o invasivo, que é aquele que sai desse canal e começa a invadir os tecidos vizinhos. E isso é importante porque quando a gente pensa em diagnóstico precoce do câncer de mama, o objetivo não é pegar o câncer já quando ele está avançado, invadindo os tecidos vizinhos. O objetivo do câncer é fazer o diagnóstico quando ele ainda não é um câncer invasivo, quando ele é um câncer in situ. Isso, as chances de cura chegam a perto de 100%, o tratamento na maioria das vezes não tão agressivos, não é necessário, por exemplo, se é um câncer in situ, fazer quimioterapia. Então, é esse o objetivo do rastreamento do câncer de mama através da mamografia. Pegar esses cânceres o mais precoces, né, bem pequenos, na fase que ele ainda é in situ. E como é que surgiu a mamografia? Eu ontem comecei a pesquisar, eu gosto de história da medicina e eu sempre procuro entender como é que as coisas se desenvolveram. Então a mamografia surgiu, a ideia dela, graças a esse senhorzinho aqui, chamado Albert Salomon, Ele era um médico na Alemanha, que trabalhava em Berlim, se eu não me engano, e o que ele fez? Ele começou
naquela época, em 1913, já se fazia o tratamento para o câncer de mama com mastectomia. Uma mastectomia muito grande, mutilante, que tirava uma grande parte do tórax da paciente junto com a mama. E ele pegava essas mamas que eram retiradas, levava no seu laboratório e fazia um raio-x daquela mama que foi retirada. E ele fez mais ou menos uns 3.000 raios-x dessas mamas que já tinham sido tiradas, né, depois da mastectomia, e começou a ver alguns padrões, né, radiológicos, né, começou a ver que aqueles nódulos normalmente tinham um formato irregular, espiculado, que no conteúdo da axila também tinham linfonodos aumentados e que eram vistos pelo esse raio-x. Mas em 1913 o raio-x ainda era muito rudimentar, né? Então não tinha uma fineza de detalhes que nós temos hoje em dia. Mas foi aí a semente lançada em relação à detecção do câncer através de um exame de imagem, que no caso era o raio-x. Uma foto histórica, por exemplo, aqui a peça da retirada da mama, aonde aqui nesse B, né, é o câncer de mama. E dá para ver aqui também escurinho aqui, que é a região da axila onde já tem linfonodos comprometidos. Então, esse foi o primórdio da mamografia. Esse outro senhor aqui, ele é um médico uruguaio, o Dr. Leborgne. Ele adaptou então um aparelho de raio-x normal e ele descreveu duas coisas que a gente ainda usa hoje na mamografia. Que a mama precisava ser comprimida para poder as estruturas se espalharem, né, no filme, digamos assim, e evitar a sobreposição de tecidos. Então ele identificou isso. E também que a mamografia, né, ou seja, o raio-x da mama, não tinha esse nome ainda, deveria ser feita em duas posições. Então nós vemos ali essa posição de cima para baixo, que hoje ainda a gente utiliza, e uma posição de lado, né, que na época era a paciente deitada de lado, mas que hoje, eu vou mostrar aí algumas fotos aqui, a gente usa já uma adaptação desse raio-x de lado com a paciente em pé mesmo, assim, é o aparelho que gira e não a paciente que deita. Então isso em 1949. Na década de 60, esse Dr. Gross, ele foi na França, ele fez, junto com uma companhia de equipamentos de radiografia, o primeiro mamógrafo dedicado, então lá em 1969, que era um aparelho que só servia para fazer o raio-x das mamas. Então, inicialmente era esse aqui de cima, que parece um tripé aqui, com aquele cone onde vinha o raio-x, até que esse protótipo aqui começou a ser desenvolvido comercialmente. E o primeiro mamógrafo vendido, né, e essa fase aqui é ainda a fase de estudos, então o primeiro mamógrafo vendido comercialmente foi feito então lá na França, que é esse aparelho aqui embaixo, né, o número 30 aqui. Então, o primeiro modelo de mamógrafo, isso em 1966, né? Então o primeiro aparelho foi em 65, foi desenvolvido até 66. E hoje então nós temos o aparelho de mamografia como a gente conhece, né? E como que é feita a mamografia? A mamografia, ela é um raio-x onde aqui na parte de cima do aparelho, né, existe, né, um equipamento que emite, de acordo com, estimulado eletricamente, esse equipamento emite um raio-x, esse raio-x ele vem em direção a essa parte do aparelho, então ele vem em linha reta, e eu até hoje, comentando, falei para a paciente, né, ela falou de um mito em relação à mamografia, que a radiação se espalha, que a gente deve proteger alguns órgãos, que eu vou falar mais adiante. Eu disse para ela que, olha, o raio não faz curva, né? Então o raio vem de cima para baixo e a radiação que por acaso ela se dissipa aqui é mínima, então o forte do raio-x é mesmo nessa região. Existe aqui uma área que comprime a mama para manter a mama mais espalhada internamente e as estruturas não ficarem sobrepostas, e isso dificulta muitas vezes a visualização de algum nódulo.
E aqui na parte de baixo, esse raio ele é captado. Antigamente, até uns 20 anos atrás, né, era por um filme para quem lembra de máquinas fotográficas, lembro que era um pedaço de plástico, que ali ele era impregnado de sais de prata, e aonde o raio bate fica preto e aonde o raio não bate fica branco. Então por isso quando você faz um raio-x de ossos, o osso fica branco e o resto fica preto, porque o raio-x não passa no osso, digamos assim. Então quanto mais densa for a estrutura, mais dura, fica mais branco, e quanto menos densa, fica mais escuro. Isso é importante para ver. E aqui na fotinho do lado a gente pode ver que como o câncer ele é mais denso, mais duro, o raio ele dificilmente passa, né? Então a estrutura fica mais branca. Já ao redor, onde não tem nenhuma barreira, e na gordura, que é mais escuro, o raio fica mais preto. Então, basicamente é isso que é o mamógrafo. É um raio-x da mama. Só que é um raio-x mais refinado, com todo um cálculo físico, né, que proporciona imagens bem definidas das estruturas internas da mama. Ou seja, não se consegue, não se faz num aparelho de raio-x normal para ver um osso quebrado, colocar a mama para fazer uma mamografia. Isso não é feito porque o cálculo do raio, da quantidade de raio, do tempo de exposição, aquilo que vai ser sensível a esse raio, é tudo feito de acordo com a composição da mama. Por isso que o mamógrafo é o aparelho dedicado ao raio-x das mamas. Nós geralmente fazemos em duas incidências diferentes, na crânio-caudal, que a gente chama, que é essa que o raio vem de cima para baixo, como vocês viram na foto anterior. A mama, como eu já falei, é comprimida aqui até ficar numa espessura mínima necessária para que ocorra, né, a dissipação dos tecidos internos e que isso também seja confortável para a paciente. Então, o aparelho ele faz um cálculo, né, onde a pressão máxima exercida não pode exceder até certo grau para que não cause um desconforto para a paciente. Esse exame geralmente ele é feito por um técnico em radiologia que acompanha a paciente e posiciona a paciente. Na grande maioria das vezes são mulheres, mas em alguns serviços também tem homens que fazem todo esse preparo da mama e também o preparo e o cálculo da máquina para que ela faça o raio-x. E depois é feito numa outra posição, né, que é a médio lateral oblíqua. A paciente fica em 45 graus, apoiada sobre o aparelho, e a mama é apertada aqui de lado, de modo que não seja tão desconfortável, mas que também não seja tão frouxo a ponto de não servir para nada a mamografia. Então, para que a gente tem que fazer de duas incidências? Em primeiro lugar, para evitar pontos cegos, né? Então pode ser que muitas vezes alguma parte da mama em uma incidência não foi vista. Então essa outra incidência é feita para evitar esses pontos cegos e também para facilitar a localização das estruturas. Então esse é o objetivo da mamografia. E daí a gente vem para um mito, né, em relação à compressão da mama, né? A compressão ela é necessária, eu já expliquei, porque se a gente não comprime a mama, digamos, o raio fica difícil de achar um nódulo que fique entre as estruturas. Agora, quando a gente aperta, as estruturas internas da mama dissipam e a gente consegue muitas vezes enxergar algo que está entre os tecidos. E esse movimento de compressão, ele pode ser desconfortável, mas não é o objetivo da mamografia deixar a mulher com dor ou apertar a mama até que sinta o desconforto máximo. Pelo contrário, né? O exame tem que ser um exame que seja o menos desconfortável possível, né? E a compressão em si só da mama, ela não faz com que nenhuma célula cancerígena ou outras células saiam dali e vão para outros lugares. Isso não é uma coisa que é verdade, né? E nem tem o objetivo de machucar. Existem mulheres que têm um pouco mais ou um pouco menos de desconforto e isso deve ser analisado ali pela técnica de radiologia que vai manejar, né, esse desconforto de acordo com a necessidade da realização do exame numa técnica adequada. Então não tenha medo, a mamografia não necessariamente tem que ser dolorida.
E também o câncer não se espalha se você apertar a mama. Isso é um mito que eu já quero desfazer agora. O que a gente vê na mamografia? Para que ela serve? Como eu já falei, um câncer, para ser detectado unicamente pela palpação, normalmente a gente detecta quando ele já está acima de 1 centímetro. E como você viu naquela introdução onde eu mostrei o ducto, a gente quer que o câncer tenha poucos milímetros, digamos assim. Eu trouxe alguns casos últimos que eu atendi aqui no consultório para vocês verem assim, casos onde a mamografia fez total diferença. Essa aqui é uma paciente que era assintomática e foi fazer sua mamografia de rotina e foi visto lá dentro da mama um nódulo medindo ali 1,3 centímetros. Então, um nódulo lá interno. Como ele estava muito profundo ali na mama, ela não conseguia palpar esse nódulo. Então, ele foi descoberto através do exame de rastreamento e aqui o exame de ultrassonografia que confirmou esse nódulo, tá? Então, essa paciente teve vantagens em relação à realização do exame, porque esse nódulo ainda não era palpável. Então, o exame de rastreamento funcionou. Essa outra paciente... Então, naquela anterior, nós vimos que nódulos, né? Nódulos são essas estruturas redondas, né? Ou ovais, que a gente percebe em 2 incidências que correspondem ali na ultrassonografia como um nódulo sólido. Essa outra paciente, uma paciente de 42 anos, cujo o resultado foi microcalcificações. Estão vendo aqueles pontinhos branquinhos na mama? Essa é a lesão mais precoce do câncer de mama. Nem toda microcalcificação ela é um câncer de mama, mas microcalcificações agrupadas, de formatos diferentes, muitas vezes seguindo um trajeto de um canal, de um ducto, sugerem muito aquele câncer in situ que eu mostrei lá no início. Então, que é a lesão mais precoce. E esse tipo de lesão, a ultrassonografia dessa paciente, ela era completamente normal, ou seja, é uma lesão detectada somente pela mamografia, ela não era vista nem na ultrassonografia nem na ressonância magnética. Então, o principal exame para rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama que a gente tem na atualidade em 2020 ainda é a mamografia. Nesse caso aqui foi marcado para cirurgia e essa microcalcificação foi retirada e aqui tinha um câncer in situ medindo 2 a 3 milímetros, se eu me recordo bem. Saiu a data aqui, dia 4 de abril. Então, é isso que a gente quer, cirurgias menores, mais precisas. Essa paciente não precisou fazer quimioterapia, porque é um câncer in situ, né? Então, para ela, houve grande benefício no diagnóstico do câncer de mama. E daí vem uma outra questão, né? Todas as pacientes com microcalcificações ou com nódulos têm câncer? Não. Muitas vezes a gente vai ter que retirar essa lesão ou fazer uma biópsia para ver. Na grande maioria das vezes não é. E isso é uma crítica à mamografia. Mas à luz dos conhecimentos atuais, para benefício dessas pacientes com lesões iniciais, muitas vezes a gente tem que fazer cirurgias que são consideradas desnecessárias, ou seja, falsos positivos, né? Outra crítica também à mamografia é a relação, por exemplo, será que esse câncer in situ que está contido dentro do canal de leite, ele iria se transformar num câncer invasivo e essa paciente iria morrer por causa disso? Também é uma crítica em relação à mamografia, né? Mas que à luz também dos conhecimentos atuais, a gente não sabe quais dessas pacientes que têm câncer de mama in situ, elas vão desenvolver câncer invasivo e consequentemente e eventualmente morrer por causa disso, ou se por acaso esse câncer vai ser in situ a vida inteira e ela vai morrer de uma outra coisa, de acidente, infarto ou algum outro motivo. Então, são essas as questões principais que se levantam em relação a críticas à mamografia, né? E os estudos tentam provar que mamografia é eficaz em relação ao rastreamento do câncer de mama e diminuição da mortalidade, enquanto outros estudos mostram que talvez numa faixa etária específica, em um grupo específico, numa periodicidade específica, talvez diminuiria essa questão de falsos positivos e também de cânceres detectados de uma natureza ainda que a gente não sabe se iria levar a paciente a óbito ou não.
Então, mas essa paciente eu creio que se beneficiou, né, da mamografia pelo câncer precoce. Uma outra alteração também da mamografia é uma distorção da arquitetura da mama. A gente pode ver que nessa paciente, nessa região aqui, parece que as estruturas seguem para um centro aqui. E isso foi feito depois uma radiografia que ampliou e confirmou essa alteração. No ultrassom se viu uma lesão pequena, que depois foi confirmada como câncer de mama. Outra dúvida, e pacientes jovens precisam fazer mamografia? Será que não é muito cedo às vezes? Depende, né? Isso eu vou falar assim, a idade que se faz. Mas, por exemplo, essa paciente, a mamografia também é um exame diagnóstico. Nós estávamos falando antes de pacientes que não sentem nada e que vão fazer um exame para ver se tem câncer de mama que não é ainda sintomático. Isso se chama de rastreamento, pacientes que não sentem nada. Mas aquelas pacientes que sentem alguma coisa na mama, a mamografia é feita com o objetivo de diagnóstico. Aqui é um caso raro de acontecer, mas é um caso que, por exemplo, uma paciente de 28 anos que teve um nódulo palpável em mama direita. Então, nesse caso, foi feita a mamografia para um diagnóstico, né? O que está acontecendo na mama dessa paciente? Esse nódulo que não se desfez após o ciclo menstrual, que persiste, como que ele se traduz internamente? Então, a gente viu ali que naquele local onde ela sentiu o nódulo tinha várias microcalcificações bem suspeitas. E essas microcalcificações, quando foram retiradas, elas confirmaram um câncer de mama. Então, aqui dá para ver, né, que eram calcificações bem feias, de várias formas, seguindo um trajeto ductal. Então, confirmou nessa paciente que era um câncer de mama. Então, uma coisa é a mamografia de rastreamento, que é para pacientes assintomáticas, e outra coisa é uma mamografia diagnóstica. Quem que deve fazer a mamografia, né? Existem algumas diretrizes, né, que podem variar de país para país, ou até mesmo dentro do mesmo país, como o Brasil. Elas variam, e tudo isso de acordo com aquilo que eu falei, para tentar minimizar, né, os efeitos, entre aspas, adversos da mamografia, que é o número de falsos positivos, mas por outro lado aumentar a detecção de câncer de mama. Então a gente vive esse dilema, né, uma gangorra. Por um lado, se a gente quer aumentar o número de pacientes que fazem mamografia, às vezes pode ser que tem pacientes que sejam diagnosticadas com lesões suspeitas, mas que não são. Por outro lado, se você restringe muito a idade e a periodicidade, você pode deixar estar escapando mulheres que se beneficiariam de um diagnóstico precoce de câncer de mama. Por isso, a gente tem hoje algumas recomendações conflitantes no Brasil. Essa recomendação aqui é da Sociedade Brasileira de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e de Ginecologia, publicada em 2017. Então, por essa recomendação, quem deve fazer mamografia é mulheres entre 40 e 74 anos, preferencialmente na técnica digital, né, que não usa mais filme, que aquela base já é ligada diretamente ao computador e é o próprio mamógrafo que faz essa leitura, né, do raio-x dentro do mamógrafo. Diferente do passado, que se tinha que tirar aquele filme, colocar numa reveladora e daí analisar o filme. Após os 75 anos, né, nós temos que ver a expectativa de vida da paciente. Hoje em dia, eu atendo mulheres de 75 anos que, né, vão fazer ginástica, pilates, são bem ativas, ainda trabalham. Você não diz, né, muitas vezes que essa paciente tem os 75 anos, muitas vezes elas aparentam ter muito menos. Então, essas pacientes provavelmente têm uma expectativa de mais 10, 20 anos, né? Então, o tratamento, né, ou o diagnóstico precoce do câncer de mama ainda beneficia essas pacientes e elas devem manter o rastreamento segundo essas recomendações. Já tem outras pacientes de 75 anos que já têm sequelas de doenças crônicas, são acamadas, não tem uma locomoção adequada e talvez essas, né, a gente não precise continuar o rastreamento mamográfico porque a expectativa de vida dela devido às doenças crônicas que ela já tem não supera a esses 7 anos indicados. De qualquer maneira, muitas vezes a gente acaba recomendando porque é difícil avaliar também o quanto que uma paciente ainda vai viver, quantos anos. Então, é muito
muitas vezes baseada no bom senso e algumas escalas dentro da medicina que a gente tem. E daí a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é paciente de baixo risco, que tem essa recomendação entre 40 e 74 anos, e a outra são pacientes de alto risco, né? Que são pacientes que têm algumas alterações que justificam a gente começar muitas vezes mais cedo a realizar a mamografia, porque o risco delas ter câncer é alto em relação às de baixo risco. E quem são as de alto risco? Aquelas que já têm uma mutação comprovada nos genes BRCA1 e BRCA2, essas devem fazer o rastreamento anual a partir dos 30 anos de idade, porque é mais ou menos a partir daí que o risco de câncer de mama começa a aumentar, elas se beneficiam de fazer a mamografia mais precocemente. Mulheres que têm um risco de mais que 20% durante a vida de ter um câncer de mama, baseado na história familiar, no histórico hormonal e também no histórico de biópsias prévias que ela já tem utilizado. Existem alguns modelos matemáticos que fazem esse cálculo e isso deve ser feito em conjunto com o seu médico. Então, de repente, numa próxima consulta, você pergunta se existe alguma maneira de você calcular matematicamente o seu risco e ele vai avaliar da melhor forma. Mulheres com história de ter sido submetidas à radiação do tórax entre 10 e 30 anos, então fez radioterapia, não um raio-x, não um exame de tomografia, mas que teve um câncer na infância e necessitou fazer radioterapia da região do tórax. Essas pacientes, então, devem fazer a partir dos 30 anos, então, ou após 8 anos após o tratamento da radioterapia, mas nunca antes dos 30 anos. Mulheres que também têm outras síndromes genéticas, além da síndrome do BRCA1, né, como essa síndrome de Li-Fraumeni e Cowden, também deve começar a partir dos 30 anos. E também mulheres que já fizeram biópsias e viram lesões que têm um risco aumentado de desenvolver câncer de mama, como carcinoma lobular in situ, hiperplasia lobular atípica, hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ. E o invasor. Essas pacientes que já têm um diagnóstico de lesões pré-malignas ou malignas devem continuar fazendo o seu rastreamento anual. Então, se você não preenche nenhum desses critérios, a recomendação pela Sociedade de Mastologia, Radiologia e Ginecologia é que você faça a partir dos 40 anos todo ano. Tá? Se você tem algum desses fatores de risco, você deve procurar seu médico e ele vai avaliar a melhor idade de você começar a fazer o rastreamento. O que diz o Ministério da Saúde do Brasil? Ele recomenda que se faça a mamografia, mas numa idade e periodicidade um pouco diferente, baseado naqueles cálculos que eu falei, né? De custo-efetividade, custo não muitas vezes em relação em dinheiro, mas o custo em relação ao número de falsos positivos, né? Então, o Ministério recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos até os 69 anos, e não 74, e a cada 2 anos, em vez de a cada 1 ano. Existem motivos técnicos também para isso, que são discutíveis, e a principal discussão em relação à média de idade. Para você ter ideia, cerca de um estudo recente, publicado ano passado, diz que 40% dos cânceres de mama em mulheres brasileiras são diagnosticadas antes dos 50 anos. Então a gente está deixando escapar aí 40% dos cânceres baseado esse diagnóstico apenas no exame físico, onde o câncer já tem pelo menos mais de 1 centímetro. Então é discutível, para vocês terem ideia, isso é uma discussão na medicina mundial, com grupos a favor e grupos contra, né, seguindo essas duas recomendações. O que eu recomendo? Que você procure o seu médico, tá? Procure seu médico de acordo com, né, a realidade que você está. Seja ela numa unidade básica de saúde com um médico generalista que vai te recomendar as recomendações que se seguem dentro da unidade básica de saúde, seja no consultório com um mastologista, né? Então, essa conversa e a confiança entre paciente e médico, onde é avaliado o risco, avaliado o histórico familiar, avaliado o seu histórico reprodutivo e hormonal, vão fazer com que se decida ou não seguir um desses rastreamentos. E você segue a recomendação do seu médico, e na dúvida,
procure um especialista, no caso um mastologista, para tirar alguma dúvida em relação a isso. Então, são essas as duas recomendações, e as duas recomendações, por mais conflitante que isso seja, as duas estão certas dentro da sua ótica. Muitas mulheres me perguntam, né, ou o que é pior, né, faz a mamografia, muitas vezes vai pegar na clínica de radiologia ou vem para casa o laudo informando a respeito do seu resultado. O resultado da mamografia, ela é baseada em categorias, né, nessas categorias que a gente chama de BIRADS. É uma sigla em inglês que nada mais é do que um modo padronizado de relatar, né, o que foi visto na sua mamografia. E para facilitar a comunicação entre os médicos e também facilitar a conduta, foi classificada em 7 categorias, né? E essas categorias, elas, além de dizerem, né, o grau de suspeição para câncer de mama, elas também emitem condutas. E é mais ou menos assim que a maioria dos médicos seguem o resultado da mamografia. Então, vamos começar de 1 a 5, eu já falei isso em outros vídeos, aqui no canal ou aqui no Facebook, mas tem uma categoria ali que muitos me perguntam, que eu vou ficar um pouquinho mais nela. Então, a mamografia normal é a categoria 1, o risco de câncer, vocês verem em linha, é quase desprezível, né? Categoria 2, achados benignos, também segmento de rotina. A categoria 3 dizem que aqueles achados, sejam nódulos, microcalcificações, né, que foram vistas por vocês nos casos anteriores, elas indicam uma probabilidade muito grande de ser benigno, ou seja, de 98% de chance de não ser nada. E para tentar diminuir, né, o risco desses 2% de risco de câncer, o segmento, em vez de anual, ele vai ser de curto prazo, a cada 6 meses. E eventualmente pode ser pedido uma biópsia. A categoria 4 são lesões suspeitas de câncer, mas elas são ainda subdivididas em suspeição leve, moderada e forte. A 4A, o risco de câncer é cerca de 5%, a 4B 25% e a 4C 70%. Então, tanto a 4 quanto a 5, né, indicam que aquela alteração que foi vista deve ser biopsiada, seja por agulha ou seja por uma cirurgia. Então, todas essas indicam cirurgia. A categoria 0 indica que o exame de mamografia não foi conclusivo, ele precisa de uma ultrassonografia ou eventualmente uma ressonância para fazer um diagnóstico mais correto. Então, normalmente, quando tem um nódulo, não se sabe se aquele nódulo é um nódulo sólido ou cístico, é feita a ultrassonografia. E a categoria 6 é quando já se sabe que aquele nódulo é um nódulo cancerígeno por biópsia, e daí se faz o exame de mamografia ou para acompanhamento ou eventualmente alguma dúvida que ficou ou às vezes não foi feita a mamografia, então se faz, mas se já tiver uma biópsia mostrando que é câncer, daí sai desses riscos porque já não existe suspeita, existe uma confirmação e por isso a categoria 6. Para encerrar, então, os principais mitos, né, da mamografia, em termos de radiação, né, a radiação foi calculada, e vocês viram a evolução, né, da história da mamografia, os aparelhos são regulados e são feitos para que se faça uma menor radiação possível que veja as estruturas internas da mama. Então, com o tempo, a radiação foi diminuindo. A termos de comparativos, não estou minimizando que a mamografia não tenha, a radiação não tem efeito, mas a radiação é segura de acordo com essa idade de rastreamento. É claro que tem mulheres ou médicos que pedem ou fazem a mamografia muitas vezes sem necessidade, numa periodicidade mais frequente do que essa recomendada. E assim, consequentemente, né, a radiação ela pode eventualmente, muito raramente, levar ao desenvolvimento de um câncer. Mas isso é uma coisa, como eu disse, muito rara, que o benefício do diagnóstico precoce do câncer de mama, à luz dos conhecimentos atuais, supera esse risco teórico de ter um câncer radioinduzido. Tá? Mas a fim de comparação, e a radiação da mamografia, como vocês veem aqui nessa última linha, e que aqui está a dose dela, e vocês depois podem comparar com outros exames de imagem, né? Mas ela equivale a 7 semanas vivendo no planeta Terra. Então, ou seja,
Se você viveu 7 semanas no planeta Terra, essa radiação que você viveu é equivalente a um exame de mamografia. Então, não minimizando isso, mas comparado também a outros exames, por exemplo, se você for fazer uma tomografia de abdômen pélvico, equivale a 3 anos, então é uma radiação muito maior, e tem pessoas que fazem uma tomografia e não se preocupam tanto assim com a radiação quanto se preocupam com uma mamografia. Então, às vezes quando a gente compara os exames, e compara isso quanto viver num planeta onde a gente recebe radiação da própria natureza, isso faz com que a gente reveja esse conceito da radiação. A respeito da compressão da mama, ela não aumenta o risco do câncer se espalhar, não faz com que ocorra um aumento desse desenvolvimento de câncer, então isso não é verdade. Câncer de tireoide também é outro mito, e vocês podem falar só sobre isso, mas não é necessário proteção da tireoide, porque como vocês viram lá naquela foto, a tireoide não está perto e o raio não faz curva. Então não tem por que se proteger com aquela capa de chumbo, para você evitar radiação na tireoide, porque essa radiação é praticamente desprezível. Isso não sou eu que estou falando, são órgãos de regulação de radiação no mundo inteiro. Posso substituir a mamografia pela ultrassonografia? A resposta é não, como eu mostrei naquele caso das microcalcificações. As microcalcificações são vistas no ultrassom só quando são muito numerosas e associadas a alterações internas, então tão nítido quanto se vê na mamografia não é possível ver pela ultrassonografia. Então você pode estar perdendo um tempo de diagnóstico se você decidir por algum motivo só fazer ultrassom para se prevenir, ou para fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então é um mito que não pode ser perpetuado. Algumas pacientes eventualmente precisam associar as duas coisas, mamografia mais ultrassonografia, principalmente naquelas mamas que tem muita glândula, que a gente chama que são mamas muito densas, como dá para ver nessa foto, nessa mamografia que está aqui atrás. Essa paciente tem bastante glândulas mamárias e se eventualmente um nódulo estiver escondido aqui, a gente não consegue ver só pela mamografia. Mesmo assim, ela não deve deixar de fazer mamografia, mas sim adicionar o ultrassom ao rastreamento. Então, no caso de mulheres com mamas densas, que normalmente são mulheres mais jovens ou aquelas que eventualmente usam reposição hormonal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho o que é a mamografia e por que a gente faz nesse dia nacional da mamografia, que nada mais é do que um exame que a gente utiliza para o rastreamento precoce do câncer de mama. A mamografia é um exame que é de direito, você pode ir em qualquer unidade básica de saúde, e se você estiver na idade de rastreamento recomendado, pelo seu médico, ou pela equipe de saúde da unidade básica de saúde, você pode fazer e deve fazer a mamografia. E para aquelas outras mulheres que têm seu plano de saúde ou que consultam com seu médico, discutir também com ele, seja o ginecologista, seja o mastologista, o momento ideal de você iniciar a fazer o rastreamento mamográfico de acordo com o seu histórico. Então, a decisão, por mais que existam recomendações populacionais, ela deve ser individualizada para cada paciente. E esse é o objetivo nosso como mastologista: informar, educar, e fazer essa prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Como eu falei, eu vou fazer vídeos aí mais frequentes para que vocês tenham informações mais atualizadas, informações confiáveis, a respeito do câncer de mama. Um grande abraço para vocês.